Saudações, saudações, xaropinhos e xaropinhas. E aí, estão preparados para mais uma final? Quem diria, hein, rapaz? Quem diria que chegando numa final de Carioca, que com certeza seria o último dos nossos objetivos nesse início de ano, nós estaríamos preocupados, né, mano? Tanta mudança, tanta coisa, né? Felipe Luiz passado. Não vou nem ficar martelando isso aqui já, porque eu já falei muito a respeito do que eu penso dessa saída dele. Ele cavou essa saída dele, infelizmente. Eu desaprovo como a diretoria fez, tá? Eu até daria um tempo a mais para ele se ele tivesse disposto a mudar. Agora, depois daquele que ele fez naquela final lá contra o Lanús, foi demais, meus irmãos. Quantas vezes eu já falei aqui que Felipe Luiz tinha que priorizar o time, sabe? Esquecer negócio de vaidade, esquecer esse negócio de querer ter razão, convicção, enfim. Passou, né? Muito obrigado por tudo. Não foi de graça, né? É claro. Mas é um ídolo, né? Tá na história do clube. Ganhou título dentro, ganhou título fora do campo. E é torcedor do Flamengo. Eu acredito que o coração dele vai falar mais forte hoje, assim como o nosso. E ele vai estar torcendo para nossa vitória aí, para a vitória do Flamengo aí hoje aí. Apesar de estar com as mágoas dele lá, mas aí é cada um, né? Nós somos resultado das nossas escolhas, meus irmãos. Né? A escolha que ele fez foi essa e as consequências estão aí, né? A gente pode até ignorar a realidade, mas a gente não pode escapar das consequências da realidade. Já dizia um filósofo aí, né? Agora, deixando de lado aí essa teoria toda, aí essa conversa fiada toda, vamos prestar atenção aqui na possível escalação do nosso treinador aqui, né? O time que ele treinou com mais veemência, segundo os fofoqueiros de plantão aí, né? Rossi vai acabar aquele revezamento lá com o rapaz lá, com o Andrei, que é bom goleiro, mas não existe negócio de revezar goleiro, meus irmãos. Goleiro precisa de ritmo, cara. Vai ficar inventando goleiro numa competição, goleiro na outra, isso aí é conversa pra boi dormir. Descansar goleiro só se tiver com algum incômodo, alguma coisa e tiver jogo importante próximo, aí você tira seu goleiro. Se não, cara, o goleiro é titular o tempo todo, tá? A não ser em casos muito esporádicos, tal qual esse que eu citei para os senhores aqui. Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu tiraria o Léo Ortiz, iria de Vitão, tá? O Léo Ortiz está entregando a paçoca direto. Não sei como é que foi o treino dele essa semana aí. Tem muita qualidade, mas está muito fora de ritmo. Já veio uma conversa aí de que ele estava com a transferência para ser feita aí, o Flamengo não aceitou a proposta da Europa e achou baixa. E disse que ele ficou meio para baixo, ficou meio dodói. Só que com o salário que esses caras recebem no Flamengo, cara, em dia, com o tratamento que esses caras têm, com a mordomia que esses caras têm, Europa é outra realidade. Agora, tem certos times que da Europa que não chega nem aos pés do Flamengo, cara. É só a fama de estar jogando na Europa. Mas não chega nem aos pés do Flamengo. Tá, seu Léo Ortiz? Léo Pereira, deu umas rateadas aí, mas dos dois é o que tá menos pior. Varela, realmente a gente vai precisar fechar esse lado hoje aqui, porque aquele Canobi ele cai muito por aqui. E o Emerson Royal, apesar de ter melhorado, tá, senhores? Eu tenho que admitir, o Emerson Royal ele deu uma melhorada, tá? Só que é o Emerson Royal, né? O Varela passa muito mais segurança do que ele, né? Então, se ele colocar o Varela, vai estar tudo certo, vai estar um lado fechado aqui. Do outro lado, o Alexandro tá mal pra cacete. Tá mal pra cacete, Alexandro. Não voltou ainda, não voltou. Não voltou. Né? Eu com toda as venhas, meus irmãos xaropinhos e xaropinhas. Eu me arriscaria a dizer hoje que o Ayrton Lucas tá jogando mais bola do que o Alexandro. Tá? Pra você ver o tanto que o Alexandro tá devendo. Que o Ayrton Lucas, eu já falei, ele foi pra aquela porra daquela convocação daquela seleção brasileira, acho que era na época do Tite ainda, sei lá quem era o caralho do treinador, e o futebol dele ficou lá. Ficou lá. Assim como aconteceu com o São Meolino.
Aí na volância aqui, pra minha surpresa aqui, os fofoqueiros colocaram aqui que é Everton Araújo de primeiro volante. Pulgar sairia, que o Jardim ele gosta de volante mais rápido, né? De volante, ele sempre coloca um mais pegador, os times deles são sempre assim. Ele coloca um mais pegador e mais rápido, sabe? E um mais técnico. Pra meio que o pegador dá o bote, tomar a bola, dá no mais técnico e o técnico distribuir o jogo, entendeu? Não que o Everton Araújo não tenha qualidade. O moleque tem qualidade e tá melhorando. Foi das coisas boas que o Felipe Luiz fez, foi melhorar aqui o rendimento desse moleque aqui. Ele tá jogando muita bola. Agora eu não sei se ele já tá jogando bola pra barrar o Pulgar, não. Entendeu? O Pulgar vai pelo atalho, né? Não tem a velocidade que o Everton Araújo tem, mas o passe do Pulgar é melhor do que o passe do Everton Araújo. O passe do Pulgar acha jogador atrás da linha de marcação dos caras, entendeu? Pulgar já cansou de pifar jogador do Flamengo aqui da intermediária de onde ele pega aqui, ou do grande círculo aqui, e ele achar a jogada na meia-lua da grande área do adversário. A gente já cansou de ver isso, né? E o Pulgar finaliza bem pra caramba, muito melhor do que o Everton Araújo também, né? Mas aí vai muito do que o treinador enxerga do que ele quer pro jogo, né? Eu iria de Pulgar, mas vamos ver. Vai ser um jogo físico, vai ser um jogo corrido. O Jorginho vai precisar realmente de alguém pra correr por ele, porque o Jorginho vai no atalho. O Jorginho não é de ficar dividindo bola. Vai ser um jogo físico, a gente já chega lá. Aí Jorginho, aí na armação Lucas Paquetá, Arrascaeta, não sei se não vai pro jogo. Bruno Henrique tá com aquela pubalgia, que engraçado, só sarou pra ele jogar a final, né? Sem condição nenhuma contra o Lanús, entrou deslocado, aquela bagunça toda que não vem ao caso. Aí Carrascal, aqui pela direita aqui, fazendo uma meia, mas cortando pra dentro, né? Everton Cebolinha também com o pé invertido na esquerda e Pedro no centro, né? Pedro na 9, né? Meus irmãos, é um time bom, entendeu? É um time bom. Principalmente se o meu amigo Lucas Paquetá tiver inspirado, né? Se o Carrascal não tiver só de firula, né? Porque o Carrascal ele é um ótimo jogador, ele é um bom jogador. Só que ele dá umas desligadas de vez em quando, assim, cara, que ele, cara, viaja demais na maionese, faz muita escolha equivocada, sabe? Ele desliga do jogo, né? Se for esse time, tá, meus irmãos? Se for esse time. É um bom time. E sem contar que a gente vai ter um banco pro treinador mexer de acordo com o que vai acontecendo no jogo. Agora, sobre o jogo. As flores da semifinal pra cá, tá, meus irmãos? Da semifinal pra cá. Porque se a gente for falar de meritocracia da fase de classificação, não era nem o Flamengo que tá na final. Né? Porque o Flamengo fez um esforço enorme pra poder não chegar nem na semifinal. Só que os caras fizeram um esforço maior ainda pra deixar o Flamengo passar, o Flamengo chega. E depois que o Flamengo chega, meu amigo, fedeu, né? Pra não falar outra besteira aqui, né? Então, na semifinal, as flores, eu falei aqui no vídeo anterior, as flores, cara, eles entraram num salto contra os vice, sabe? Aí, perdendo de 1-0, um pênalti logo no início, o René numa marra do cacete pra poder bater o pênalti, sabe? Não amarra, aquilo ali é marra, meus irmãos. Aquilo ali é desprezo ao adversário, aquilo ali é soberba. Quem já jogou alguma coisinha valendo sabe o que é quando o adversário não tá com muito respeito com o adversário, né? Com o outro adversário, com quem tá do lado. René naquela marra, perdeu o pênalti, os vice conseguiram um gol, tiveram o pênalti para fazer 2-0, e aí, meus irmãos, para minha surpresa, ou não, quem bateu foi um cara lá que o cara não acertava um passe. Eu tava assistindo o jogo. O cara não acertava um passe, o cara não acertava uma finalização. A jogada chegava nele e morria. Diz que é um moleque que veio da base aí, que é estrela, não sei o quê. Aí tem um pênalti que pode colocar o time numa final. Porra, os vice com um monte de casca grossa lá, com um monte de puta velha lá, sabe? Um monte de neguinho cascudo rodado lá. O Pivete bota a bola debaixo do braço e vai bater o pênalti contra o Fábio. Aí o Fábio, com 80 anos, esperou, fez uma defesaça, a bola bateu na trave, voltou. E aí, meu amigo, na lei do futebol que não falha. Duas, a do retorno é quem não faz, toma. Né? Pênalti para as Flores, que também foi pênalti. E aí as Flores empataram e passaram. Por muito pouco eles não saíram. Agora, esqueçam isso aí, porque contra nós a gente já sabe como é que é. É guerra, é guerra, é guerra. Ó a comemoração deles ano passado, quando eles atrapalharam a gente no Campeonato Brasileiro. Né?
A gente com time misto, de novo, com time misto, porque tinha jogo importante no meio da semana. Eles atrapalharam a gente, saíram comemorando aquela porcaria como se fosse um título, sabe por quê? Porque eles estavam tirando um título da gente. É assim que os caras fazem. Eu já falei, não tem esse negócio de ter amizade. Ah, porque é tudo carioca. Não, 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 não. Os paulistas, eles têm isso. Mas no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, assim como no resto, com raríssimas exceções, é todo mundo contra o Flamengo. Todo mundo contra o Flamengo. A desculpa, porque o Flamengo é soberbo. Que não... não, cara, é porque nós somos maioria mesmo. Nós somos maioria mesmo. Então, quando a gente ganha, o barulho é grande. Quando a gente perde, pô, silêncio. Já falei pra vocês, é céu e é inferno. Nesse momento, a gente já saiu, tá passando ali pelo purgatório, que normalmente não tem essa escala no caso do Flamengo, né? Estamos passando ali pelo purgatório pra ver se ninguém nota a gente e tal, e estamos tentando botar a cabeça de fora, pra poder subir pro céu. E a gente sabe que se demole, né, a gente passa. Todo mundo dizendo aí que os caras são favoritos, o time deles tá jogando redondo, do meio campo pra frente, tá? Porque aquela defesa deles é água. Veja contra as Pepas. Aquele zagueirão deles lá, acho que é Freitas, não sei qual. Freitas é Freitas, não sei. Aquilo ali é um caguete, aquilo ali é um X9. Se o Leonardo Jardim tivesse estudado isso aí, eu não duvido que ele tenha estudado. Rapaz, ali se apertar, ele entrega a paçoca. Se apertar, ele entrega a paçoca. Entendeu? É fraco. E o que é pior, ele inventa de querer sair jogando, de sair com bola dominada, e é fraco, é fraco. Contra as Pepas entregou gol. Já vi outros jogos que erra por cima, erra por baixo, erra a saída de bola e acha que é o Thiago Silva que saiu, né? Acha que é Aldair, que é Baresi, né? Ele acha que é Van Dijk, né? E parece que tá na cabeça dele. Se ali, eu acho que o caminho é bem por ali, tá, cara? Vão querer apitar o jogo. A arbitragem é um ponto importante nesse jogo. O senhor Bruno Arleu é flor desde criancinha, todo mundo sabe disso, assumido. Pra mim não tem problema, desde que ele seja imparcial. O problema é que nos últimos jogos que ele apitou do Flamengo, em clássico, e principalmente contra as Flores, invariavelmente as decisões dele prejudicaram o Flamengo. As decisões dele nos prejudicaram, tá? O seu Bruno Arleu. E eu acho ele horrível, eu acho ele fraco. Agora, se ele é o menos pior do Rio de Janeiro, agora você imagine o pior. O VAR, o tal do Carlos Eduardo, se eu não me engano, já andou ferrando a gente também. Já andou anulando gol nosso aí em final, inclusive contra as Flores, né? Então tomara que hoje o jogo não passe por eles. Apesar de que vai ter muita quizumba, porque é um time que reclama muito, muito. Assim como os vices, assim como o Faísca. Os caras jogam perturbando a arbitragem o tempo todo. O treinador gringo, malandro, já percebeu que a arbitragem aqui resolve jogo difícil, dá vantagem em jogo complicado, né? Tal qual o seu Abel Retranqueira lá das Pepas. O jogo tá tranquilo, eles ficam de boa aqui no seu... O negócio começa a envergar um pouquinho, eles começam a perturbar o bandeirinha, começam a perturbar o quarto árbitro, né? Começa a invadir campo, começa a chutar coisa na beira do campo, começa a botar jogador pra perturbar a arbitragem. A gente sabe como é que é, começa a pressionar a arbitragem, a gente sabe. Eles, no grito, é o tempo todo querendo ganhar no grito. É assim, bate, bate, bate... Nada segue o jogo, não sei o que. Você encosta no fio de cabelo dos caras, meu irmão. Porra, parece um SAMU. Aquela gritaria do caralho. Entendeu? E aquela choradeira na beira do campo. Aí junta com a transmissão, né? A transmissão, invariavelmente, né? Dá aquela puxadinha na brasa passardinha dos caras. Contra o Flamengo vale tudo. E os caras ainda falam, não, que o Flamengo é beneficiado. Rapaz, tem alguma coisinha a favor do Flamengo aí, é um escândalo, não sei o que. Se a gente for colocar na balança, o Flamengo já se lascou várias vezes. 5 finais seguidas, entre nós e eles. Nós ganhamos 3 e eles ganharam 2. Tomara que a FERJ já não tenha colocado essa arbitragem aí, pensando já em equilibrar essa balança aí, tá? Jogo único, empate vai para pênalti, todo mundo tá dizendo que eles são favoritos. Eu colocaria hoje, por causa das mudanças, da correria, eu colocaria aí pra eles 55, pra eles 45 pra nós. Mas isso aqui é Flamengo, porra. Isso aqui é Flamengo, tá? Quando todo mundo acha que vai ser sacode, quando todo mundo acha que não tem mais chance, só nós, flamenguistas, só a nação rubro-negra que acredita, tá? E a gente vai lá e faz o que precisa ser feito. A gente sai do inferno e pipoca no céu. Aí os caras ficam putos da vida com a gente. Ai, nós somos assim, meus amigos. Nós somos assim. Dito isso, meu placar hoje é 2-1. A gente sempre entrega um gol, não é?
Então o meu placar hoje é 2-1. Ah, Xarope, mas é o novo treinador e pá, não sei o quê. É, mas é o novo treinador com os mesmos jogadores. Até ele implantar a filosofia dele, até ele identificar aqui onde estão os pontos falhos, aqui onde precisa melhorar e potencializar os nossos pontos fortes, né? A gente sabe que vai demorar um pouco. Então, tem o Alacian também, tomara que ele potencialize. Tem o Samuel Lino para poder recuperar. Tem o Luiz Araújo para poder recuperar. Tem muito jogador bom no Flamengo que a gestão de grupo do nosso queridíssimo Felipe Luiz, eu já tinha dito aqui, tava deixando a desejar, entendeu? Então, se ele souber usar os caras, eu acredito que ele vai saber usar. Os caras estão falando que o Flamengo vai jogar em contra-ataque. Cara, esse cara, sinceramente, com todo respeito a essa galera aí que analisa isso, analisa aquilo. Cara, o cara, ele trabalha com o que ele tem, cara. É claro que ele gosta de um jogo mais rápido, de um jogo mais objetivo. Eu também prefiro assim, sinceramente, negócio de posse de bola, o negócio é bola na rede. Você tá entendendo? Não é você abrir mão de jogar igual muita gente faz aí, que faz a vantagem e corre pra trás. Não é isso. É você explorar os pontos fracos do adversário. Você tá entendendo? Tem várias formas de ganhar. Várias formas de ganhar. O time do Flamengo tem muita qualidade. Os caras, que o Flamengo agora vai jogar só no contra-ataque. Não, cara, não é assim não, cara. O cara é híbrido, rapaz. O cara estuda. O cara estuda. Quando o Jorge Jesus saiu em 2020, o primeiro nome da lista era o dele. O Flamengo foi atrás por problema de saúde lá e aquele tumulto todo que tava tendo aí no mundo aí com aquela pandemia lá. Ele não quis vir, entendeu? Não pôde vir. Não quis ou não pôde vir? Na época, ele negou o convite do Flamengo. Agora, o fato é, ele foi o primeiro da lista. O JJ indicou ele, cara, pra substituir ele. Pra ser o herdeiro dele. Isso não é à toa, meu irmão. Não é só porque o cara é simpático, entendeu? É porque ele via alguma coisa nele. E ele fez um bom trabalho no Cruzeiro no ano passado. Fez um bom trabalho. Então, vamos dar crédito pro cara, entendeu? Ele tá no Flamengo agora. Todo mundo é Leonardo Jardim desde criancinha, meu amigo. Entendeu? O Flamengo acima de tudo, meu amigo. Entendeu? Flamengo acima de tudo. Acima de tudo, rubro-negros. É Deus acima de todos, Flamengo acima de tudo. Entendeu? 2-1, já deu o placar pra vocês já. Os gols hoje vão ser de Cebolinha e Pedro. Entendeu? E o gol deles aí eu não quero nem saber. O bom é que não saia, mas como a gente sempre entrega um gol, né? Bom é que não saia. O ideal é que fosse 2-0 tranquilo. Um no primeiro, um no segundo e sem choro, entendeu? Porque a gente sabe da quizumba deles quando o jogo tá a favor deles, como é que é. Não tem jogo, né? Vamos que vamos. Saudações rubro-negras. Comentem aí, coloque o placar de vocês. Se inscrevam no canal. Deixa o like aí. E isso aqui é Flamengo, porra. Um abraço. Até mais tarde, comemorando o título do Mengão.